Estive numa festa dessa 3 vezes já em Israel. 3 vezes. Deus me abençoou, eu estive lá 3 anos consecutivos. No deserto. Imagina você no deserto e o povo festejando. Só que eles festejam de uma maneira diferente da nossa. Até porque eles não entendem que Jesus, ele veio e está tabernaculando conosco. Eles não entendem isso, mas eles entendem que tabernáculos é uma festa de provisão do Senhor. Então todos os anos, como diz a palavra de Levíticos 23 em diante, eles celebram essa festa como um estatuto perpétuo. Então não é uma festa nossa, e nem uma festa dos judeus. É uma festa do nosso Deus, do grande eu sou. E deixou isso muito bem claro na sua palavra e nas suas escrituras, que é uma festa para Ele. E por que eu estou dizendo, sobre os judeus? Queridos, de manhã em Israel, parte da manhã e a parte da noite, da tarde para a noitinha, deve-se fazer por volta de uns 42 a 46 graus desértico. Você tem noção do que é uma temperatura dessa? De 40 a quase 50 graus, mas não como 40 graus, igual bateu no Rio de Janeiro este ano, sensação térmica de 52 graus, água, vento, frescor. Eu gostaria de estar no Rio de Janeiro com 50 graus, com água, e bastante frescor. Mas não, no deserto é uma sensação horrível de ressecamento. Amanhã eu vou tentar colocar algumas fotos daqui, da gente celebrando lá em Israel. O povo no meio do deserto, numa temperatura insuportável, aquele povo pulando, dançando, celebrando a Deus com uma alegria que você não faz menção. Não é essa cara que você está aqui hoje, não, mas é uma alegria. Eu de verdade, minha esposa está aí para não deixar mentir, de vez em quando eu ia até o ônibus para me refrescar um pouquinho do ar-condicionado, porque era insuportável. Mas quando eu saía do ônibus, eu sentia vergonha quando eu olhava mais ou menos umas 10 mil pessoas adorando ao Senhor no deserto. E quando chegou a noite, eu falei assim, tranquilo, vai ficar fresco, Edilson? À noite, vai ter aquele frescorzinho da noite, vai estar tudo certo. Que nada, amados. Quando chegou a noite, quando bateu a noite, nós saímos de 40 e poucos graus para 15 graus, assim no estalar de dedos, 15 graus. E um vento que rachava os lábios. Quando a festa terminou, diga comigo, quando a festa terminou, nós estávamos em 6 graus, bispo. Você sabe que é 6 graus? Nós estávamos em 6 graus e o povo adorando ao Senhor. E nós, brasileiros, mesmo paulistas, acostumados com temperaturas desse jeito, você já sabe o que deu, A gente ficou doente, é óbvio. Mas aquele povo celebrou ao Senhor de maneira que nos fez vergonha. Mas amanhã eu vou botar algumas fotos para vocês verem aqui, para que todos os anos, quando você vier a Tabernáculos, você possa vir com uma carinha mais alegrinha e saber que a festa, o aniversariante, ele está aqui e ele está conosco e ele está contemplando a cada um aqui nessa noite, amém? Eu quero desejar a todos vocês Shana Tová. Não deu tempo de fazer isso. O que é Shana Tová? Um feliz ano novo, porque nós viramos um ano, entramos em outro ano. E eu creio que esse ano que nós entramos, não no calendário
gregoriano, o nosso calendário, mas no calendário de Deus, nós entramos para o tudo ou nada. Diga comigo, tudo ou nada. Existem, amados, eu escrevi aqui, 2 relógios proféticos. 2 relógios proféticos que está em jogo no mundo. 2. O relógio babilônico e o relógio de Sião. Qual desses nós, igreja do século 21, vamos caminhar? Existem 2 relógios proféticos. O da Babilônia, esse a qual já ajustaram aí esse ano por 3 vezes esse ano, já ajustaram o relógio do fim do mundo. A ciência ajustou esse relógio para alguns milésimos de segundos. E o outro relógio, que esse que me interessa, é o relógio de Sião, é o relógio da volta de Cristo. E diga-se de passagem, está muito próximo. E Deus está nos chamando, diga comigo, Deus está nos chamando para este novo ano. E eu quero falar um pouco sobre isso. Deus está chamando a sua igreja para um novo ciclo. Em 2 Timóteo, obrigado. Em 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7. A palavra vai dizer assim: não nos foi dado espírito de covardia, mas de moderação. Eu estou falando, traduzindo aqui numa linguagem grega, uma linguagem do eterno. Não nos foi dado espírito de covardia. Tem algum covarde aqui? Tem algum covarde aqui, bispo? Não tem. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Mas um espírito de moderação, de poder, você está aí comigo? De amor, de bom senso, e ele repete novamente, de moderação. Eu vou repetir, guarda esse texto vai ser muito usado nos próximos 4 anos dessa década. Não nos foi dado espírito de covardia, mas de moderação, de poder, de amor, de bom senso. Diga, cutuca do irmão do teu lado, diga, bom senso. Diga para ele assim, para ele entender, ei, bom senso. Você está aí? E novamente, de moderação. Que a nossa caminhada, que a minha e a sua caminhada, como crentes, falei de boca cheia, letra garrafais, de como crentes, em meio às próximas tempestades que estão chegando, que eu e você possamos ser farol. Vou repetir, farol, que possa acenar para muitos, para permanecerem na rocha da salvação. Que eu e você possamos ser este farol, crentes, que possamos iluminar o caminho para que muitos, não é para aqueles que venham, eu não disse aqueles que venham, para aqueles que estão. Você está comigo? Eu não disse assim para aqueles que venham, eu não quero iluminar os que venham, porque essa década já é a década PEI, é a década que o Senhor Ele está trazendo, o próprio Deus, Ele está iluminando as pessoas para virem. Eu estou ensinando isso desde 2020, mas eu estou dizendo para você aqui, que eu e você sejamos faróis para aqueles que precisam permanecer na rocha da salvação.
Por que, apóstolo? Como eu disse, os próximos 4 anos serão anos de tempestade, não serão anos fáceis. Os próximos 4 anos que fecham essa década, Alex, serão anos turbulosos, aonde nós precisaremos ter muito mais fé do que nós já temos. E nós estamos numa festa de tabernáculos, um evento esse que aponta para Cristo, o retorno do Messias. E essa festa, como eu já disse, ela não é exclusiva aos judeus. Não é só os judeus que celebram a Páscoa, tabernáculos. Não é só os judeus que celebram a Páscoa. Não é só os judeus que celebram Pentecoste. Mas todos aqueles que estão enxertados na figueira celebram essas festas de acordo com aquilo que está na palavra do Senhor, determinada para o Senhor e para nós. Então nós vamos tabernacular nesses 3 dias, festejando a festa do grande eu sou. E para nós, por isso que eu falo que judeus entendem de uma forma, nós entendemos de outra forma. Eu estava lá no deserto celebrando a volta de Cristo, apontando a volta de Cristo. A minha alegria o tempo todo era dizendo assim: Senhor, vem agora, eu estou facinho, eu estou aqui em Israel, eu estou no deserto, onde o povo peregrinou. Olha aqui, eu estou de sandália, gente, eu estava de chinelão. Falei: vem papai, vem Jesus. E eles lá ainda só na tradição, só nos momentos, né, de gratidão por tudo que o Senhor fez com o povo no deserto. Mas eu não, a apóstola também não, e mais algumas caravanas que ali estavam. Nós estávamos ali festejando profeticamente um futuro promissor para as nossas vidas, que é o reino dos céus. Você está aí comigo? Então, tabernáculos, ele nos convida a reconhecer quem é Deus e a nossa dependência por Ele. E talvez aqueles que estão mais tempo conosco aqui já entenderam isso. Algumas igrejas nem isso aqui celebram, nem isso aqui entendem. Não fazem questão de celebrar a festa do grande eu sou, porque não entenderam quem é Ele e qual a dependência que nós temos como cristão em viver esse Deus na íntegra. Quem faz aniversário aqui todos os anos? Deixa eu ver. Não é uma pergunta retórica, estou te perguntando mesmo. Quem aqui faz aniversário todos os anos? Legal, parabéns. Diga para o irmão que está do teu lado: parabéns. Agora pergunta para ele assim: você gosta de festejar? Se ele deu risada, Ana, é porque sim. Nós que já estamos acima dos 50, a gente dá aquela risadinha meio sem graça, né? Porque a gente entende que a gente tem mais passado do que futuro. Então a gente dá aquela risadinha meio sem graça. Mas eu gosto de celebrar, porque eu celebro a minha vida. E você está celebrando aqui hoje uma grande festa. A festa que o nosso Senhor disse lá em Levíticos 23 ao povo: lembre-se de mim e faça uma grande festa. E todos os anos, profeticamente, como Zacarias disse, como Joel disse, vocês subirão a Jerusalém
e vocês lembrarão de tudo que eu fiz para vocês. Então eu não estou aqui só para fazer uma festa. Eu estou aqui hoje para agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida em 2025. Agradecer a Deus pelas conquistas, pelas não conquistas, por tudo que o Senhor há de fazer ainda na minha vida. Estou aqui para celebrar a vida daquele que me deu a vida. Então, celebrar tabernáculos é celebrar provisão. Posso ouvir o amém? Provisão do passado, provisão do presente e provisão do futuro. É celebrar que eu sou dependente de Deus em todos os sentidos. E ser dependente de Deus é uma postura, queridos, é um estilo de vida, é confiar, é entregar tudo que tenho, tudo que sou a Ele. É estar aqui dizendo: Senhor, obrigado por tudo, pelos tombos que eu tomei, pelos saltos que eu dei, pelas coisas que aconteceram, pelas coisas que não aconteceram, pelo que eu perdi, pelo aquilo que ainda há de conquistar. Estamos no ano muito atípico para os judeus e para nós, que é o ano que nós chamaremos de ano da recompensa. Eu creio que o Senhor vai nos recompensar. Preste atenção, queridos. É tanta coisa, mas eu termino amanhã se não der tempo. Dentro dessa década, nós já estamos vivendo no calendário gregoriano 5 anos, sim ou não? Estamos terminando, faltam alguns meses, né? Alguns dias, 80 e poucos dias para terminar este ano. Hein, Rogério? Agora eu lhe faço uma pergunta. Quantas coisas, pastora, nós perdemos nesses 5 anos? Quantas coisas a humanidade perdeu nesses 5 anos? Quantas coisas foram nos arrancado brutalmente? Você consegue fazer menção disso? Você consegue fazer uma retrospectiva de tudo que lhe foi retirado bruscamente? Ou, né, no vacilo, você vacilou e ele foi levado? Agora nós estamos entrando no ano. Eu nem vou falar do 5, nem vou falar do 8, nem vou falar de nenhum deles, mas vou falar do 6, o que representa este número. Esse número representa a recompensa. Só que grava aí em nome de Jesus, e eu vou ressaltar quando estiver lá na igreja do Senhor. O Senhor só vai recompensar. Grave aí, gente, estou pedindo. O Senhor só vai recompensar os seus trabalhadores. Grava aí. O Senhor só recompensará os seus trabalhadores. Por isso que eu estou dizendo para você que precisamos olhar para tabernáculos como olhar de dependência de Deus. Ser dependente de Deus, como eu acabei de dizer, é uma postura de confiança. Eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso reconhecer a minha fragilidade humana, as minhas necessidades de orientação e de força divina para viver.
Sem Deus, diga para o seu irmão, sem Deus, eu só sou um nada. Agora diga para o teu irmão, com Deus, eu sou, como diz a palavra, um tudo. E quando eu falo em reconhecer a minha fragilidade, isso não significa a minha passividade, mas uma parceria ativa. Eu coloquei aqui para não esquecer, onde eu busco a Deus e Deus me busca. E Ele me busca, preste atenção que eu vou começar a pregar agora. Aonde Ele me busca em todas as minhas áreas de vida, aonde Ele confia em mim e em você os seus planos. E diga-se de passagem, Ele confia em você os seus melhores planos. E Ele provê a você os recursos para os melhores planos. Por isso que este é um ano de recompensa para os seus trabalhadores. Ele vai recompensá-los. Eu disse, não sei para quem essa semana, Deus não deve nada a ninguém. Nunca deveu. Pelo contrário, nós devemos muito ao Senhor. Mas neste ano específico, eu quero receber tudo aquilo que é de mim por direito. E vou fazer menção todos os dias de 5.786. Vou fazer, quando eu dobrar o meu joelho, eu vou dizer: Senhor, cadê o meu por direito? Vou cobrar do Senhor, porque a sua palavra me respalda, a cobrar por direito tudo aquilo que é meu. E deixa eu te dizer algo, em pleno século 21, tudo isso que eu estou vendo pelo mundo me remete muito da mesma forma que aquele povo no deserto. Não achei que nós chegaríamos a esse ponto, mas isso me remete a esse ponto. Nesse momento, igreja, o povo precisou tomar uma decisão. E nós, em pleno século 21, precisamos tomar uma decisão. Caminhar no deserto, confiando em Deus, ou ficar comendo cebolas no Egito. Aonde nós vamos decidir estar. Porque lembra, os próximos 4 anos como serão. Mesmo que seja deserto, eu quero estar caminhando com o Senhor. Por quê, apóstolo? Porque o Senhor traz provisão. Mesmo que eu esteja no deserto, Ele vai trazer o maná, Ele vai fazer as minhas roupas crescerem, Ele vai fazer as minhas sandálias crescerem. No tempo de frio Ele vai me aquecer, no tempo de calor Ele vai trazer o refrigério. E eu não precisarei negociar princípios, porque Ele irá me alimentar. Eu não vou precisar pensar e nem cogitar em querer comer cebolas. Só que para isso, eu lembro a você vai ter que ter uma decisão. Há tempo ainda de você requerer as suas recompensas? Claro que há. Jesus está aí, tabernaculando diretamente conosco,
nos levando ao Espírito Santo de Deus em todos os momentos. Senhor, eu aposto nele, eu aposto nela, vai dar certo, eles vão conseguir, eles vão avançar, eles vão colocar tudo aquilo em prática, tudo aquilo que eles receberam vão colocar em prática, eles não vão ficar estagnados, eles vão avançar. Pode colocar na mão deles, Senhor, coloque em alguns um martelo, em outros um serrote, não importa qual será a ferramenta, Senhor, mas eles vão avançar, eles vão crescer. Senhor, libera a recompensa para eles. Não, acho que eles não estão aí não. Fala para o teu irmão assim, ó, em voz audível, mas audível para ele escutar. Você precisa tomar uma decisão. Vira para a direita e para a esquerda. Você precisa tomar uma decisão. Fique tranquilo que eu não vou pedir para você olhar para trás, porque senão vai dar uma briga aqui. Precisamos tomar uma decisão urgente. Todos os nossos tabernáculos, eles são gravados. E hoje eu fui buscar alguns flashes de tabernáculos passados. E Deus me trouxe uma palavra. Eu começo a pregar agora. Me falaram que eu posso pregar até 15 para meia-noite, tranquilo. Deus me levou uma palavra. Eu quero que você abra aí no texto de Êxodo 25, 39. Êxodo 25, 39, 26, 19 e 27, 19. E eu quero fazer menção aqui em agradecimento às nossas fonoaudiólogas que me ajudaram essa semana, porque nós tivemos o nosso acampa de casais e eu fiquei sem voz todos esses dias. Eu achei que hoje eu não estaria ministrando, mas ainda sinto um pouco de dor, um pouco de pigarra, mas eu quero agradecer as meninas. Tive que tomar medicamento para que pudesse estar aqui, mas para a honra e glória do Senhor, eu já me sinto bem melhor. E eu louvo a Deus por essas meninas, as trabalhadores da casa do Senhor. Cadê os médicos da casa do Senhor? Advogado já estou vendo aqui. Mas cadê os médicos, né? As psicólogas eu também já estou vendo aqui, uma pá de psicóloga. Cadê os médicos? Cadê os engenheiros? Gente, diga assim, ó, em nome de Jesus, nós temos um céu aberto. Eu recebo. Eu tomo posse. Cadê os engenheiros deste lugar? Cadê as médicas? Diga alguma coisa em nome de Jesus. O que você quer ser? Ainda sonho. Ainda é tempo de sonhar. Não quer ser nada? Tem alguém aqui que quer ser alguma coisa ainda? Hã? Meu Deus, cara, como vocês estão, hein? A apóstola Elisete e a bispa Eliana, depois de certa idade, estão na psicologia, né? Glória a Deus por isso. Aí a minha mulher, falei para ela assim: ih, amor, quando você tiver com 50 e alguma coisa, você vai estar se formando. Ela ficou brava, gente. Mas não importa. É o sonho de Deus para a sua vida. Cadê os trabalhadores da casa do nosso Deus? Amém. Eu tenho certeza que depois você vai refletir essa palavra melhor em casa. Êxodo 25, 39 diz assim, ó: use 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que acompanham. Use o quê?
34 quilos de ouro. Diga ouro. Meu Deus é o do ouro. Diga ouro. Amém. Aí a gente diz com gosto. 26:19 vai dizer assim: ponha debaixo dessas 20 armações 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para firmarem os seus 2 encaixes. Diga comigo assim: prata. O meu Deus é Deus de prata. Amém. 27:19 diz assim, Êxodo 27:19: todos os objetos usados no serviço da tenda, as estacas da tenda e as estacas do pátio serão de bronze. Diga comigo assim: o meu Deus também é de bronze. E eu vou explicar aqui. Quando o Senhor pediu para que fizesse esta festa a ele, o Senhor vira para Moisés e começa a narrar a ele tudo o que ele deveria fazer, como seria esse tabernáculo, quais os utensílios usados, ouro, prata, bronze, tudo a qual ele havia pedido para Moisés. Moisés foi lá e fez. E me chama a atenção a forma com que, e os detalhes com que o Senhor pede para que Moisés, e junto ao povo, faça para ele aquela tenda, aquele tabernáculo, e o que usaria. E olha só que interessante, tudo que está no interior, dentro, é de ouro. Vai pegando a visão aí. Tudo que está dentro é ouro. E que ouro representa? Apóstolo. Ouro representa a divindade, a aliança, algo precioso, separado e glorioso a Deus. Amém? E isso está o quê? Dentro. As coisas intermediárias ele chama de prata. As coisas que não estão dentro, estão no intermediário, são chamados de prata. Como o suporte das cortinas, a base de sustentação do tabernáculo. O que isso representa? Diga comigo: obediência, santificação e redenção. No pátio, do lado de fora, a parte externa, a que você vê, era tudo de bronze. E o que o bronze está representando ali no tabernáculo? Juízo, julgamento de Deus sobre o povo. Tudo que representava de julgamento estava ali sendo representado. E agora eu começo a entender desses anos todos, o quanto mais perto da presença de Deus eu estiver, maior valor Ele dará sobre as coisas. Vou repetir: quanto mais perto da sua presença eu estiver, mais valor agregado Ele vai colocar sobre as coisas que eu estou. Ou seja, se eu quero ter uma vida abençoada, eu preciso estar cada vez mais íntimo e mais dependente de Deus o possível. Você está aí? Então vou repetir. Interior, ouro. Intimidade. Vai pegando. A parte intermediária, prata. A parte de bronze, externo. Julgamento, juízo. Então diga comigo assim: eu não quero ser palha. Eu já estou convencido que eu não sou palha.
Mas convence o teu irmão do teu lado agora: eu não quero ser palha, muito menos madeira, muito menos feno. O que esses três materiais representam? O que acontece com esses três materiais? Se eu pegar, não custa nada, isso aí, top. Se eu pegar a palha e pegar fogo, colocar perto dela, o que acontece? Queima. Se eu pegar madeira, colocar fogo nela, o que acontece? Queima e vira o quê? Cinza, pó. Se eu pegar feno e botar fogo, o que acontece? Queima, vira. Agora você está entendendo porque Deus quer que você seja farol para aqueles que estão dentro de tabernáculos, dentro da casa do Pai, para ser luzeiro para a permanência daqueles que ainda são palha, daqueles que ainda são feno, daqueles que ainda são madeira. Eu volto novamente a falar das pessoas que trabalharão e trabalham na construção da casa de Deus. Deus te deu dons e talentos. Quando eu disse assim: cadê os médicos? Cadê os advogados? Todo mundo ficou quieto. Mas tudo bem, quer diminuir isso? A gente diminui. Cadê as cabeleireiras? Cadê os professores? Cadê as manicures? Cadê aqueles que têm algum tipo de profissão? Tem alguém aqui que tem algum tipo de profissão? Então você é o chamado do Senhor para esta próxima geração. Ei, escute, segura. Deus não quer apenas o que é nosso. Deus nos quer a nós mesmos envolvidos em sua obra. Não basta supri-la com recursos materiais ou financeiros. É preciso, igreja, fazer como Paulo disse em 2 Coríntios 12:15. Senhor, eu me deixarei gastar e ser gasto por amor. Às vezes as pessoas me perguntam, eu acho que perguntam também para os pastores que aqui estão. Eu estou desde segunda-feira, eu não parei aqui neste lugar. Saí do acampamento de casais e vim para cá, para a igreja. E estou aqui desde segunda-feira, trabalhando, fazendo acontecer. O senhor é pastor, o senhor é obrigado a fazer. Quem disse para você? A casa não é só minha, a casa de todos nós. Mas mesmo cansado, cada hora, minuto que eu passo aqui, Deus vai me dando revelações das estações futuras. E talvez você não tenha mensuração do que Deus vai fazer nos próximos anos em recompensa aos seus trabalhadores. Vamos voltar aqui. Deus está recrutando pessoas para levá-los a ajudar a outras pessoas a acessarem o reino de Deus. Ei, escute. Não são pessoas nessa década, não são pessoas lá fora. São pessoas daqui de dentro da casa de Deus, que ainda não acessaram o reino.
pessoas que precisam ainda acessar o reino, e Deus está nos convocando, Deus está nos recrutando, aqueles que estão na intimidade, na dependência, a ajudar, queridos, aqueles que estão dentro, a acessar o reino e todas as coisas e benefícios do reino. Deixa-me te dizer mais algumas coisas. Estamos vivendo dias preciosos da igreja. Eu pelo menos estou entendendo dessa forma. Estamos nos últimos dias da igreja aqui na terra. E o Senhor tem preparado pessoas cheias do Espírito Santo para acessar corações endurecidos. De novo, querido, não é lá fora. Corações endurecidos dentro, por todos os níveis de adversidades que se possa encontrar dentro da casa do Senhor. Deus tem levantado pessoas e recrutado pessoas, e nós temos visto isso, para gerar nesses que estão ainda tentando entender o que está acontecendo. E hoje, mais do que nunca, eu começo a entender por que o ano da recompensa. E olha, Deus está chamando os seus especialistas. Vou repetir, querido. Deus está chamando os seus especialistas. Em Êxodo 31:1, Êxodo 31:1 vai dizer assim, olha: depois falou o Senhor a Moisés dizendo, depois falou o Senhor com letras garrafais a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome. O Senhor disse o nome do especialista: Bezalel. Quem lembra aqui de Bezalel? O primeiro cara que foi cheio do Espírito Santo na palavra de Deus. O primeiro que recebeu o Espírito Santo de Deus foi Bezalel. Olha o que diz a palavra: eis que eu tenho chamado por nome Bezaliel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Senhor vai dizer assim, ó: e o enchi. Tá, dá para ver aí? E eu o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de conhecimento em todo o lavor. No 31:6, e eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, o filho de Azimaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. Aleluia. Vamos lá, vamos voar. Ele fez isso em tabernáculos. Pegou um especialista e disse assim: eu vou encher você. Eu não quero qualquer um. Qualquer um pode fazer o cesto. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Qualquer um pode fazer o cesto. E hoje ainda com o YouTube, né? Hoje com essas ferramentas, você faz tudo. Qualquer um pode fazer o cesto. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas eu não quero o cesto. Eu quero além do cesto.
Eu quero além do cesto. Então eu vou dar a você graça, espírito, sabedoria, conhecimento. Queridos, pensa comigo aqui. Se ele fez isso, olha só, há mais de 3 a quase 4 mil anos atrás, com o ser humano, encheu, o capacitou, deu habilidades maiores ainda, porque ele já era um artesão. Ele já era um artesão. E o Senhor o capacitou com coisas divinas, espirituais. Posso ouvir um amém? Por quê? Porque esse tempo a qual você está aqui agora não é um tempo comum, mas é um tempo espiritual. Você não está dançando aqui por dançar, não está tocando por tocar. Você está aí comigo? Nada está acontecendo por acontecer. Tudo isso é uma preparação divina, capacitação divina para os especialistas, daqueles a qual Deus já chamou para fazer com que a sua obra não seja meramente uma obra, mas seja algo divino. Por isso que tabernáculo é algo muito especial e profético. Agora, para lembrá-los, Amós 9:11 diz: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Uau! E eu vou deixar com gostinho de quero mais. Pega a visão. Tabernáculo foi e é uma porta de acesso à restauração do primeiro amor de Deus para com a humanidade. Tabernáculos é hoje para nós o maior especialista de ser humano, chamado Cristo Jesus, que agora está dentro de nós, dentro dos profissionais, dentro de cada homem e de cada mulher, que o Senhor usará nesses próximos 4 anos, reivindicando, pega a visão, reivindicando cada alma existente para o Senhor Jesus nesses próximos 4 anos. De novo, não os de fora, mas os de dentro, porque o Senhor vai restaurar uma igreja profética, uma igreja apostólica, uma igreja viva para um Deus vivo, uma igreja que fará ciúmes para todas as nações, uma igreja a qual o Senhor vem adornando ela, o Senhor vem trazendo um acorde para esta igreja, para os tempos futuros e vindouros, a qual Ele usará todos os seus especialistas. Nós não seremos só um Bezaliel, mas nós seremos o projeto de Deus para os próximos anos aqui nessa terra. Então não se acovarde. Eu não chamei você para ser covarde, eu não chamei você para titubear em pensamentos, mas eu te chamei, eu escolhi você, eu predestinei você, eu dei a vida do meu filho por você, para ser aquilo a qual eu sonhei e clamei por você. Aleluia! Oh Senhor, o Senhor está chamando de volta os seus especialistas.
Então acorde, queridos. Acorde, queridas. Bora colocar a mão na massa. Mateus 6, 33. Você já deve estar cabeludo de saber. Buscai em primeiro lugar o reino. O reino. Diga para o irmão que está do teu lado: ei, eu te amo pra caramba. Sou apaixonado por você. Olha, você mora dentro do meu coração. Mas eu vou te dizer uma coisa. Não, melhor. Diga para ele, para ela, melhor. Vou te dizer algo. Eu vou buscar o reino do meu Pai. Porque eu sou o especialista que Ele habita aqui, ó. Com as minhas especialidades. Diga para ele, para ela, com as minhas especialidades. Eu serei este farol que iluminará para aqueles que estão ainda perdidos. Eu serei. Diga para ele, para ela: eu serei esse instrumento que vai brilhar, que vai resplandecer a glória do meu Pai aonde eu estiver. Porque eu não temerei. Diga: eu não temerei mal algum, porque o Senhor me deu o espírito de ousadia, de moderação, de amor e de bom senso. E eu profetizo. Põe a mão no ombro dele e dela. Eu profetizo. Você profeta hoje. Estufa o peito assim: eu vou ser profeta. Eu vou ser profeta na sua vida. Olha para mim, você profeta. Eu profetizo espírito de moderação, de poder de Deus, de amor ágape de Deus, poder, dunamis, senso, bom senso. Diga: você receberá bom senso, porque nós iremos ser os especialistas que resgataremos uma geração que precisa reconhecer ainda o reino de Deus. Aplauda o Senhor por isso. Aleluia, 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 aleluia.